Mendes, o zagueiro uruguaio. Será que vai fazer falta? Olha aí, desde que ele chegou ao Corinthians em 2019, foram 39 jogos. E aí ele aparece nesse quesito em 23º, poucos jogos, né? 23º no elenco corintiano. Desses 39, 32 como titular, e aí ele aparece em 19º lugar. 27,7% de presença em jogos, aí é o 23º. E apenas um gol, ele está em 28º lugar na artilharia do Timão. Ficou 69 jogos no banco sem ser utilizado, Mari. Pois é, e a torcida do Corinthians, Eugênio, ficou na bronca, né, com essa situação. Estava de olho aqui ontem na hora que saiu a informação de que o Bruno Mendes iria, e aí alguns torcedores não gostaram. Porque eu entendo, porque, veja bem, o Corinthians sofre hoje com carência de jogadores no elenco. Não existe uma oferta grande. Hoje, quando você perde o Fagner para uma partida, muitas vezes é o Bruno Mendes que joga improvisado na lateral direita. É um jogador que vira e mexe é usado na zaga também, que pode não ser o melhor zagueiro do time, mas Já perdeu o Camacho, que também era pouco utilizado, criticado pela torcida, de qualquer maneira um jogador a menos no elenco, né? Agora o Bruno Mendes, que é muito jovem, Mário Marra, demorou para começar a jogar, teve problemas de lesão, às vezes é utilizado nas seleções de base do Uruguai, de qualquer maneira nunca se firmou ali como titular do Bruno Mendes, que é muito jovem, Mário Marra, demorou para começar a jogar, teve problemas de lesão, às vezes é utilizado nas seleções de base do Uruguai, de qualquer maneira nunca se firmou ali como titular do Corinthians. Vai fazer falta na sua opinião ou não? Até porque, Abel, ele muitas vezes jogava até de reserva. O Corinthians, um movimento muito mais de dar espaço, fôlego para a folha de pagamento. Daqui a pouco já perde o Otero, já deve perder o Gemerson também, já sem o Camacho. O Corinthians está tentando sobreviver. Mas, sem dúvida alguma, perde o jogador, que seria um jogador que poderia ajudar. E entendo que se viesse o Nonato, seria muito bom para o Corinthians. O Nonato é bom jogador, um jogador que tem qualidade na condição da bola. Só que isso me abre uma outra questão. Se ajudar. E entendo que se viesse o Nonato, seria muito bom para o Corinthians. O Nonato é bom jogador, um jogador que tem qualidade na condição da bola. Só que isso me abre uma outra questão. Você vai se lembrar, aquele time campeão com o Tite, a quantidade de jogadores que o Corinthians tinha, que eram jogadores formados no Campeonato Paulista, no interior de São Paulo. Vamos lá, Ralf, Paulinho e por aí vai, né? Eram muitos jogadores que vieram do interior de São Paulo. O Nonato veio de São Caetano, da base do São Caetano. Assim como o Mateuzinho, o Matheus Henrique, um do Inter, outro do Grêmio, um da seleção, hoje, o Matheus Henrique. São dois jogadores formados na base do São Caetano. Estava aqui, ó, pertinho. Os clubes de São Paulo não observaram. E Marra, quando eles dizem, quando o Ortega trouxe a informação ali de que o Corinthians quer priorizar, então, essa questão de um atacante, de um centroavante, de um atacante pelo lado, é por aí a prioridade? Olha, o melhor jogador do Corinthians atualmente, que tem ajudado mais, que está entregando mais, é o Gustavo Silva. É um jogador que cria as maiores chances, é um jogador que tem sido o mais confiável. Ele prepara as jogadas para muitos não complementarem. Então, eu entendo que seria bom. Vai tentar resgatar o Jô? Não me parece que vai ser esse o objetivo, até porque aquela coisa da multa eu não engoli ainda. E ali jogou o Jô contra os Leões. O Luan vai ser esse jogador que vai chegar na área de vez em quando? Não me parece. Então, acho que uma carência do elenco, dadas as informações que a gente tem visto, é o comando do ataque. Agora, quem vai chegar por um preço que
que o Corinthians tenha condição de pagar. E olha, Eugênio, eu pensando aí nessa questão, é óbvio que o Corinthians, com os problemas financeiros, de novo a gente volta para os problemas financeiros, talvez tenha que priorizar. Nós vamos tentar uma contratação para uma posição. Mas eu, olhando para esse elenco do Corinthians, acho que o Corinthians precisa de um finalizador, precisa de mais criação no meio de campo, precisa de mais jogador com qualidade ali nos lados. Não sei se você concorda. Resumiu agora, né? Mas precisa de tudo, né? O elenco do Corinthians é um elenco carente. É um time hoje, sim, tem a importância do Gustavo, como disse o Marra, mas que, entenda, é um time que depende muito da sua criação ofensiva do seu lateral direito. O Fagner é o jogador que mais cria no time do Corinthians. Tem alguma coisa errada nisso, né? Eu acho que um lateral direito bom, como é o Fagner, ele tem que ser mais um. Ele tem que ser mais uma boa arma. Mas, olha, não é de hoje não, né? Há algum tempo já que o Corinthians depende do Fagner criar alguma coisa pelo lado para conseguir ter mais consistência ofensiva. Quando ele fica preso, e o Silvinho me parece que aos poucos começa a entender a necessidade de não prender o Fagner, vamos voltar um pouquinho atrás ali, o Mancini colocou 3 zagueiros, justamente um dos motivos era para que o Fagner pudesse ir para o ataque sem estar se preocupando muito. O primeiro tempo contra o Bahia, no domingo passado, o Fagner não passou do meio campo. Nossa, o jogo deu sono. No segundo tempo, o Corinthians criou um pouquinho, e você vai ver, quando criou um pouquinho, passou pelos pés do Fagner. Eu acho que isso é muito pouco. Você tem que ter um elenco, e aí o Corinthians libera jogadores. Vamos lá. Há um atleta que não conseguiu se encontrar no Corinthians, o Camacho. Fez o lançamento que originou o gol do Santos no clássico com o São Paulo. O Camacho no Corinthians e tal. Eu acho que é questão de você criar um ambiente para saber explorar as qualidades de cada jogador. Tem muita coisa que complica ali, mas assim, só perder atleta não ajuda em nada. Pessoal, você que está chegando agora no Sport Center, seja muito bem-vindo. Começamos todos os dias às 10 horas da manhã, mas dá uma olhada